Olá, meus caros. Quando a gente olha os indicadores das bolsas de valores e do dólar no Brasil, parece haver um paradoxo na economia brasileira. É um conjunto de elementos que são negativos, que são incertos e que são acompanhados de dois dados que parecem ser positivos: o aumento da cotação das bolsas de valores e a queda do dólar, que em vários lugares, e no Brasil normalmente, é entendido como uma baixa do risco da economia do país. Como é que nós poderíamos estar parecendo que estamos entrando numa economia que é mais favorável quando nós temos incertezas inúmeras, né? A taxa de desemprego aumenta, existem cada vez mais desocupados no Brasil, o índice de mortalidade pela Covid continua em franca expansão, a gente está longe de chegar a um platô, o contágio também, o nível de leitos ocupados no momento que esses dados surgiram era um nível de leitos de UTI que estavam chegando ao seu máximo, né? Neste momento agora a gente tem uma declinação em algumas cidades como em São Paulo, mas um aumento no interior e um aumento em outras regiões do país, centro-oeste, norte, por exemplo. E como é que esses dados podem ser vistos positivos, né? A gente só teve nesses 100 dias um pequeno dado que foi considerado positivo, que foi a sinalização do governo em oferecer cargos e procurar apoio do Centrão, o governo que dizia que estava representando uma nova política, que não ia ter cargos, que o Centrão do governo FHC e do governo Lula foi comprado, era preciso de uma nova forma de governar. O governo sinalizou com isso, que é uma coisa que contrária ao que ele declarou quando no momento da sua eleição, mas que o mercado entendeu como favorável, como maior capacidade de articular e poder atravessar os empecilhos da crise e pós a crise. Mas isso é muito pequeno, foi um momento episódico. Se a gente comparar esses dados todos, o desemprego está muito elevado, o nível de atividade econômica está decaindo, o crédito não chegou nas pequenas empresas, né? Deveriam ser socorridos, o governo expandiu a base monetária, mas não normatizou para que ela chegasse até o pequeno empreendedor, né? O pequeno empresário, e esse está tendo que fechar o negócio, e fechando o negócio está desempregando. Como é que as bolsas de valores podem estar subindo e o dólar caindo, o dólar que já esteve na casa dos R$ 6, acima dos R$ 6, está agora se dirigindo ao patamar de 5 nesse meio da crise? A resposta se dá com 3 palavras: liquidez, liquidez e liquidez. O que é esse aumento de liquidez? No mundo todo, para combater o problema da pandemia, a desaceleração que a pandemia provocaria, dado a necessidade óbvia do isolamento social, era compensar, dar o suporte econômico para que as pessoas ficassem em casa e as empresas pudessem se manter durante um período que se esperava fosse curto, para controlar o crescimento da pandemia e depois retornar o tanto mais breve quanto mais eficiente fosse essa parada. Para isso, os governos do mundo todo injetaram um aumento da base monetária, aumentaram a moeda em circulação. Não necessariamente a moeda do termo físico, né, em papel, em moeda metálica, mas na contabilidade dos bancos, né, os bancos centrais mandando escrituralmente contabilizar com uma maior quantidade. Quais foram os canais para essa liquidez? São 3 canais básicos. O primeiro canal é oferecer crédito à pequena empresa. Alguns desses canais, ora o Tesouro, ora o Banco Central, diretamente em alguns países, ofereceram, né, para as pequenas empresas esse recurso. O normal seria que os bancos centrais colocassem nos bancos comerciais, lá na Europa chamado bancos de varejo, né, e que esses bancos então monitorassem, ofertassem para as empresas, impedindo que elas quebrassem e ajudando para que houvesse uma coesão de isolamento naquele momento para conter a pandemia. Esse é um primeiro canal. O segundo canal é o canal do compulsório, né, onde você, a cada 100 euros, ou 100 dólares, ou 100 unidades monetárias que chegam no banco, né, o Banco Central, por exemplo, retia 20%, ele agora passou a derreter 10%. Então o banco, que antes tinha disponível R$ 80 a cada 100 que parava, agora tem R$ 90. Então ele tem mais disponibilidade.
e isso fez na Europa, colaborou para que os juros caíssem, que o empréstimo se desse para as empresas, às vezes a taxa zero, né? E que, portanto, pudesse colaborar para a eficiência da política monetária, né? Esse, então, foi um segundo canal pelo qual isso ocorreu. Um terceiro canal foi o canal dos fundos, né? O Banco Central teve fundos e com esses fundos, né, houve uma alocação para determinadas finalidades funcionais com a questão da pandemia. Então, esse lado todo serviu para que os governos combatessem lá na Europa esse tipo de problema, mas ficou uma quantidade excessiva para o que podia ser alocado. Então, esse dinheiro procura uma alocação que seria o lugar onde a taxa de juros está mais elevada. Eles lá estão com a taxa de juros de zero, eles encontraram no Brasil, agora caiu, mas estava no Brasil na taxa de 3% ao ano. Então, esse dinheiro migra da Europa, dos Estados Unidos e vem parar, em alguns lugares da Ásia, e vem parar aqui no Brasil, né? Quando ele chega no Brasil, como a economia brasileira, o país é grande, mas a economia é muito pequena, essa uninha de dinheiro que chega no Brasil, né, ela tem um impacto para a dimensão do mercado financeiro brasileiro grande. Aí o que é que faz? O cara entra com dólar, há uma maior abundância de dólar, o valor do dólar cai. Por outro lado, também esse investidor estrangeiro compra ações do Brasil, e ao comprar ações de empresas brasileiras ou empresas que estão na Bolsa de Valores do Brasil, mesmo que originalmente não sejam brasileiras, a gente começa a ter uma cotação da Bolsa. Então isso explica por que esse crescimento das bolsas e essa queda do dólar. É muito mais por um fator externo, a abundância de dólares, de euros nos mercados internacionais, do que por dados positivos da economia brasileira, né? Essa é uma das perguntas que mais me fazem no canal Em Tempo e mais me fazem também para os grupos de WhatsApp do canal Em Tempo, e aí vale a pena fazer esse registro sobre essa questão nesse momento. A gente precisa continuar discutindo essas questões, é bom entendê-las melhor, né? Até uma outra ocasião, um abraço a todos e até lá!